Pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula. Vamos falar sobre o momento de inércia de distribuição discreta de massa. Nós temos dois tipos de distribuição. Ela pode ser discreta ou contínua. O momento de inércia está ligado ao seguinte: a massa em relação a um certo eixo de rotação, ou seja, a posição da massa em relação ao certo eixo de rotação. Por exemplo, se eu tiver um eixo de rotação assim, esse é meu eixo, e eu tenho uma massa nessa posição, a massa M, e eu quero saber o momento de inércia dessa massa em relação a esse eixo, basta eu saber então essa distância, ou seja, o momento de inércia vai ser a distância ao quadrado vezes a massa. É claro que isso aqui só vale se a sua distribuição for discreta, ou seja, as massas são pontuais. Agora, aqui você pegou só uma, e se eu tiver mais de uma massa? Por exemplo, se eu tiver o meu eixo de rotação, esse é meu eixo de rotação, e eu tiver uma massa nessa posição e uma outra massa nessa posição. Então aqui eu vou chamar essa distância de R1 e a distância aqui eu vou chamar de R2. Aqui é minha massa M1, aqui é minha massa M2. Então nesse caso, o meu momento de inércia vai ser R1 ao quadrado M1 mais R2 ao quadrado M2. Então, a minha distribuição de o meu momento de inércia é calculado dessa forma. Ou seja, quando você tem mais de uma massa, o seu momento de inércia ela é o somatório de I igual a 1 até N massas, de RI ao quadrado MI. Ou seja, RI é a posição de cada uma das massas, MI é o valor de cada uma das massas. Então, esse é o momento de inércia quando você tem uma distribuição discreta de massas. Por exemplo, como exemplo, pessoal, vamos pensar o seguinte: eu tenho três massas, todas iguais, de 1 kg, distanciadas entre si de 1 metro, presas por um fio fininho de massa desprezível. Aí eu ponho as três massas para girar em torno do eixo de rotação que está colocado aqui. Ó. Então eu ponho as três massas para girar aqui. Então ela vai ter um momento de inércia. O momento de inércia, nesse caso, é discreto, porque as cargas são pontuais. Ó. Então o momento de inércia vai ser o somatório de cada distância ao quadrado de cada uma das massas. Ou seja, o momento de inércia vai ser a primeira massa vezes a primeira distância. Então vai ser, vamos escrever aqui, desculpem, x1 a primeira distância ao quadrado vezes a primeira massa, mais x2 a segunda distância ao quadrado vezes a segunda massa, mais x3 ao quadrado vezes a terceira massa. Observe que a primeira massa, senhores, ela está aqui no centro, ó, exatamente no centro. Essa posição aqui é x1 igual a zero. Então, meu momento de inércia vai ser 0 ao quadrado vezes a massa, que é 1, mais o x2 é esse camaradinho aqui, essa distância aqui, ó. Esse é o x2, que vale 1, então vai ficar 1 ao quadrado vezes a massa 2, como todas as massas têm pesos iguais, ou massas iguais, então vai ser 1, então 1 ao quadrado vezes 1, mais o x3, que é essa distância daqui até o eixo, essa distância, que é o meu x3. Então você vai ter, essa distância vai ser 2 ao quadrado vezes 1. Fazendo as continhas, o momento de inércia em relação àquele eixo de rotação que é colocado lá vai ser 1 mais 4, 5 kg metro quadrado. Então, 5 kg metro quadrado. Ok? Um outro exemplo seria, por exemplo, você pegar a mesma distribuição de massa, tá? Você tem as distâncias são as mesmas, só mudei o eixo de rotação, a posição do meu eixo de rotação. A posição do meu eixo de rotação agora eu desloquei para a massa do meio.
Muda tudo? Muda tudo, senhores. Se você mexe no eixo de rotação, muda a distância entre a distância de cada massa em relação a esse eixo, e você mexe no momento de inércia. Então, se você mexe no eixo, mexe no momento de inércia. Se você mexe na posição da massa, você também mexe no momento de inércia. Agora, o cálculo fazer é o mesmo. Como você tem mais de uma massa, o momento de inércia é o somatório de um RI ao quadrado MI. O que quer dizer isso? É o somatório de cada uma delas, ou seja, você tem 3 massas, então vai ser x1 ao quadrado vezes m1, mais x2 ao quadrado vezes m2, mais x3 ao quadrado vezes m3. De novo, o x1 eu vou considerar essa primeira aqui, ó. Essa é meu x1. Tanto faz, se vocês começar por ela ou por as outras, tanto faz. Esse é o meu x2 e essa aqui é o meu x3. Mas independente quem é x1, x2 ou x3 para vocês, é uma coisa. Então, aumento de inércia e vai ser igual. x1, qual que é a distância daqui até aqui? Menos 1 ao quadrado vezes a massa, que é 1. Por que menos? Porque está à esquerda. Tá? Não precisa colocar? Não precisa, professor, porque está elevado ao quadrado, tanto faz, se é negativo ou positivo. Mas o x2. O x2 não está no centro? Bem no centro, no eixo? Então aqui é 0. Então, 0 ao quadrado vezes 1. Mais o x3, que está à direita, e a distância também é 1 até o eixo de rotação. Então vai ser 1 ao quadrado vezes 1. Então o momento de inércia vai ser 1 mais 1, 2 kg metro quadrado. Observe que você continua tendo 3 massas, tá? Mas como eu mexi na posição do eixo de rotação, mudou tudo. Tá? Então muda tudo, isso é normal, porque você está trabalhando com momento de inércia, usando distribuição de massas discretas. O que quer dizer discreta? Discreta quer dizer que você tem uma massa numa posição 1, depois tem uma massa na posição 2, depois uma massa na posição 3, e não existe massa em nenhum lugar entre 1 e 2, nem entre 2 e 3. Nós chamamos isso de distribuição discreta de massas. Tá? Então tá aí, o cálculo do momento de inércia é bastante simples numa distribuição discreta de massas. Vamos agora falar sobre uma distribuição contínua de massas. Já o momento de inércia de uma distribuição contínua de massas, a coisa não é tão simples igual é na distribuição discreta. Por exemplo, o que nós temos aqui agora vai ser uma barra, por exemplo, e essa barra tem massa fora a fora aqui, ó, num certo comprimento L da barra. Então, como é que ficaria então o cálculo numa distribuição contínua de massa? Tem que observar 3 situações. Primeiro, se a sua distribuição de massa é linear. Distribuição linear de massas. Por quê? Bastante simples, senhores. Se a distribuição é linear, só tem um fio de linha. Então você vai escrever que o seu dm vai ser escrito como sendo um lambda dl, conforme você já viu lá na disciplina de eletricidade básica. Algumas faculdades chamam-se Física 2, outras faculdades chamam-se Física 3, depende muito do livro. Tá? É a parte de estática, né? Cargas estáticas, lá você aprende a trabalhar sobre isso. Aqui a gente vai falar sobre distribuição linear, está ligada à massa, ou seja, a massa em uma linha de carga, você pode definir como lambda dl. Agora, se a sua distribuição for superficial, se a distribuição é superficial, seu dm vai ser escrito como sigma dA. Lembrando, não pode esquecer, dA é um elemento de área. E se a sua distribuição for volumétrica, uma distribuição volumétrica, o seu dm vai ser escrito como sendo ρ dV. Tá? Então você tem dm sigma dA se for superficial. Se for volumétrica, o seu dm vai ser
ρho-dv. E nesses casos, o momento de inércia é dado pela a integral de r ao quadrado dm. Então, quando a sua distribuição for contínua de massas, o momento de inércia é a integral de r ao quadrado dm, onde dm pode ser uma distribuição linear, pode ser uma distribuição superficial e pode ser uma distribuição volumétrica. No nosso curso aqui eu vou dar exemplo das três: uma distribuição linear, uma distribuição superficial e uma distribuição volumétrica. Próximo passo, então, na distribuição contínua de massas, vamos pegar o momento de inércia de uma varinha fina. Então você tem uma varinha, né, fina, que está aqui, de comprimento L. Né? Você tem uma varinha fina, pequenininha, de comprimento L. E aí você tem que lembrar, você escolheu o eixo de rotação. Se eu botar o eixo de rotação no centro é um jeito. Se eu colocar o eixo de rotação na extremidade aqui, ó, você tem um outro jeito de calcular. Então imaginar que o nosso eixo de rotação é esse. E esse aqui vai ser meu eixo na qual você tem a varinha. Então a varinha ela tem comprimento L e está em cima do eixo X e está girando em torno do eixo Y. Então você está botando a varinha para girar em torno desse eixo. Então ela vai ter um momento de inércia que é calculado da seguinte. Então, melhoramos um pouco a figura para ficar mais didático. Estava feia aquela figura anterior. Então essa varinha está girando em torno desse eixo de rotação. Ela tem um comprimento L, tá? Estou chamando aqui de eixo X e o comprimento L. Observe que é uma varinha fina, então ela não tem espessura, mas tem comprimento. Então, se ela tem comprimento, você tem uma distribuição linear. Pô, Clodoaldo, o que quer dizer distribuição linear? Quer dizer o seguinte, que o meu dm, eu não posso esquecer, é um lambda dl, que nesse caso aqui eu vou chamar de lambda dx, está no eixo x. Se estivesse no eixo y, eu ia chamar de lambda dy. Então, lambda dx. Tá, vamos considerar que a distribuição linear seja constante. Isso é importante, porque se eu integrar do lado de cá o meu dm e integrar do lado de cá o meu dx, eu vou ter de 0 até a massa total, que é a massa da varinha, e aqui eu vou integrar de 0 até L, que é o comprimento da varinha. Então eu vou obter que meu dm vai virar m, né? E meu dx vai virar x. Como vai de 0 até L, vai ficar só L, lambda L. Só para deixar bem claro para vocês, isso aqui é assim, ó. O meu dm vira m, que vai de 0 até emão. E do lado de lá o lambda não participa, a integral de dx vai ser x de 0 até L. Então aqui ficaria emão menos 0 e aqui ficaria lambda L menos 0. Como 0 não tem valor, vai ficar lambda L. Emão menos 0 é m, então o meu m é lambda vezes L. Ou seja, o meu lambda vai ser emão sobre L. Isso é importante, não podemos esquecer isso, hein? O lambda é emão sobre L e só vale se a distribuição for linear e constante. Não podemos esquecer isso, tem que ser linear e constante. Ok, como é que a gente faz o momento de inércia? O momento de inércia é a integral da posição. Então você tem que escolher uma posição qualquer. Desculpem, eu vou escolher uma posição aqui, ó. Uma posição aqui, que eu vou chamar esse pequeno ponto que eu peguei é o meu dm, a menor massa possível, que vai estar uma distância do meu eixo, que eu vou chamar de distância x. Então, o momento de inércia vai ser a distância ao quadrado vezes o dm. Certo? Ok? Então, o momento de inércia vai ser a integral de x ao quadrado vezes dm. Só que o meu dm é lambda dx. Não posso esquecer. O lambda sai da integral, então, porque é constante. Então, I vai ser lambda da integral de x ao quadrado dx. Lembrando que a integral vai de quanto até quanto? Vai de 0, porque a barra inicia aqui e finaliza aqui. Ó. Então, vai de 0 até L. Então, de 0 a L. Então, isso aqui vai dar lambda vezes a integral de x ao quadrado dx é x ao cubo
sobre 3. Põe um colchetinho aqui para ficar os limites, ó, de 0 até L. Então, o momento de inércia vai ser lambda vezes L ao cubo sobre 3. Por que L ao cubo sobre 3? Porque substituir o L aqui vai ficar L ao cubo sobre 3 menos 0 ao cubo sobre 3. 0 não tem valor, então dá isso. Ok, então. Então, quem vai ser meu momento de inércia? Vai ser o lambda, a gente já calculou, é E mão sobre L. Então, E mão sobre L. Vezes L ao cubo sobre 3. L ao cubo sobre 3. Posso cortar esse 3 com esse L aqui embaixo. E eu chego à seguinte conclusão, que o meu momento de inércia vai ser M L ao quadrado sobre 3. Está aí o momento de inércia de uma barra fina. Então está aí o momento de inércia de uma barra fina de uma distribuição linear. Vamos agora ao próximo caso, uma distribuição superficial de massa. Ok, o próximo então, senhores, está ligado a momento de inércia de um disco fino de massa. Então agora nós temos um momento de inércia de um disco fino de massa. O que seria? Então nós temos aqui um disco fino, né, sem espessura. Então ele só considera a superfície do disco. Você tem um eixo de rotação. Esse aqui é meu eixo de rotação, que está passando bem no centro de massa, né? Então, o disco está girando em torno desse eixo. E eu preciso calcular o momento de inércia. Então você pega um ponto qualquer do disco, tá? Desenha um referencial, é bom desenhar um referencial aqui para não se perder. Vamos chamar de referencial X. Pega um ponto qualquer, né? Vamos pegar um ponto aqui, ó, qualquer. Esse ponto vai estar a uma distância R, e esse ponto é o meu DM. Então a distância é R do meu centro. Tá. Então o momento de inércia, ele é a integral de um R ao quadrado dm. Mas, poxa, professor, o dm agora muda, né? Muda. O meu dm agora é sigma dA. Sigma dA, isso por quê? Superfície. Sigma dA. Pô, a superfície é circular, né? Então o dA você pode escrever como sendo R dr dθ. Então fica R dr dθ. Né? Integral dos dois lados. Aqui se fica integral de dm. Vamos considerar o sigma constante. Se não for constante, eu não posso tirar da integral. Tá? Mas vou considerar que ele seja constante. Então aqui vai de 0 até E-mão, que é a massa do disco. Aqui vai de 0 até o raio do disco. E aqui vai de 0 a 2π. Por que de 0 a 2π, meninos? Porque tem que dar uma volta completa, né? Você pega o seu dm aqui e faz ele girar por completo. Uma volta completa. Então isso aqui me dá m de 0 até a massa total. Sigma, aqui dá R ao quadrado sobre 2, que vai de 0 até R, vezes a integral de dθ, que é θ, que vai de 0 a 2π. Os zeros não têm valores, então vou colocar só de cima. Então vai ficar m é igual a sigma vezes r ao quadrado sobre 2 vezes 2π, já que os zeros não têm valores. Posso cortar, posso cortar. Eu posso escrever então que meu sigma vai ser E-mão sobre π r ao quadrado. Então, isso aqui sempre que a distribuição for contínua e constante. A distribuição é constante aqui. Tá. Voltando então para chegar no momento de inércia, você tem então que o momento de inércia vai ser r ao quadrado vezes o dm, que nós já descobrimos que é sigma r dr dθ. Como o sigma é constante, eu posso retirar o sigma da integral e escrever então a integral apenas de r ao quadrado vezes r, que vai ser r ao cubo dr, vezes a integral
em θ. A integral em θ vai de 0 a 2π, já discutimos, porque eu tenho que dar a volta completa aqui no disco, ó, por dar de 0 a 2π. E a integral em r vai de 0, que é o ponto aqui, até a borda, que é rão. Então vai de 0 a rão. Então o momento de inércia vai ser sigma r a quarta sobre 4, que vai de 0 até rão, vezes a integral de dθ, que é o θ, que vai de 0 a 2π. Os mesmos problemas. Como é zero, não vai mudar nada, eu vou substituir só os limites de cima. Então, o momento de inércia vai ser sigma r a quarta sobre 4 vezes 2π, que é a outra integral. Posso cortar, substituir o sigma. Quem que é o sigma? O sigma é emão sobre π r ao quadrado vezes r a quarta sobre 4 vezes 2π. Esse aqui é o sigma, senhores, que eu substituí. Então eu posso cortar π com π. O 4 simplifica com 2, vai aparecer um 2 embaixo. R ao quadrado corta com esse 4, vai ficar R. Então eu chego à conclusão que o meu momento de inércia de um disco vai ser M R ao quadrado sobre 2. Então tá aí, o momento de inércia de um disco é M R ao quadrado sobre 2. Ok? Não sei se está visualizando no vídeo aí. Vou reescrever. É M R ao quadrado sobre 2. Momento de inércia de um disco fino de massa. Vamos agora fazer um com distribuição volumétrica. Para o cálculo de uma figura superficial, meninas, é conveniente a gente fazer uma revisãozinha de uma integral que a gente vai cair nela. Então, já que a gente vai cair nessa integral, eu já vou refazer então essa integral, que seria da seguinte forma. Acompanhe comigo. A gente vai cair na integral que é do tipo integral de 0 até π seno ao cubo de θ dθ. Pode ser θ, pode ser outra coisa, tá? Eu estou imaginando que seja do tipo θ dθ. Tá. Como é que resolve esse tipo de integral? Eu faria da seguinte forma. Eu vou escrever essa integral de 0 até π como seno. Como é seno ao cubo, isso aqui é seno ao quadrado vezes seno de θ dθ. Seno ao quadrado vezes seno dá seno ao cubo. Por que isso, Clodô? Um motivo bastante simples. A gente pode lembrar da relação que seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ, isso é 1. Se eu jogar o cosseno para o lado de lá, eu vou ter que seno ao quadrado de θ vai ser 1 menos cosseno ao quadrado de θ. Isso é útil para mim, porque eu vou pegar esse seno ao quadrado e substituir por isso. Ó. Então eu vou ter integral de 0 até π, aí eu vou abrir um parêntese e vou escrever 1 menos cosseno ao quadrado de θ vezes seno de θ dθ. Certo? Tranquilo? Ó, 1 menos cosseno ao quadrado de θ é o seno ao quadrado de θ. Ok? Tá, agora para resolver essa integral, eu vou fazer substituição de variável. Eu vou chamar U de cosseno de θ. Então, quem é meu du? Vai ser menos seno de θ dθ. O problema é que aqui não tem menos, ó. É positivo, então eu jogo menos para o lado de lá. Então, menos du vai ser seno de θ dθ. Então, eu volto na minha integral e vou substituir os limites. Vai ser 1 menos cosseno ao quadrado, só que cosseno é u. Então, vai ficar u ao quadrado, vezes seno de θ dθ
seno de θ de θ, nós chamamos isso de menos du. Então, menos du. Põe o menos para o lado de fora, aí fica integral, então, de 1 menos u ao quadrado, du. Du atua aqui vai formar uma integral, ela atua aqui e forma outra integral. Então, você vai ter duas integrais, ó. Menos a primeira integral, que é só du, aí menos a segunda, só que esse menos com esse menos aqui, ó, menos com menos vira mais. A integral de quem? De u ao quadrado du. Desculpem, né? Vai virar aqui u ao quadrado du. Então, com moleza, ó. Menos a integral de du é u, mais a integral de u ao quadrado du, u ao cubo, sobre 3. Tá certo? Só que você tem que aplicar os limites. Mas antes de aplicar os limites, vamos voltar a escrever quem é u. Quem que é u? Cosseno de θ. Então, aqui vai ficar cosseno ao cubo de θ. E vocês vão aplicar os limites, que vai de 0 a π. Para aplicar os limites de 0 a π, vocês vão ficar da seguinte forma. Acompanhem comigo. Então, o que nós tínhamos lá era menos cosseno de θ mais cosseno ao cubo de θ sobre 3 de 0 até π. Aplicando os limites, vai ficar o limite de cima, então menos cosseno de π mais cosseno ao cubo de π sobre 3, menos o de baixo. Acompanha. Menos com esse menos aqui, ó, fica mais. Mais. Menos com esse mais, fica menos. Então vai ficar, desculpem, vai ficar mais cosseno de 0, que eu estou aplicando limite baixo. Desculpem, menos, ó. Menos com esse menos virou mais, e menos com esse mais vira menos. Cosseno ao cubo de 0 sobre 3. Então isso me dá cosseno de π é menos 1, meninos. Menos com menos, mais 1. Cosseno de π é menos 1. Ao cubo é menos 1. Então fica menos 1 sobre 3. Cosseno de 0 é 1. Então mais 1. Cosseno de 0 é 1. Então vai ficar menos 1 sobre 3. Então, tiro o mínimo, que vai ser 3. 3 dividido por 1 aqui embaixo é 3, vezes 1 dá 3. Menos 3 por 3 dá 1, vezes 1 dá 1. Agora aqui, ó, 3 dividido por 1 é 3, vezes 1 é 3. 3 dividido por 3 é 1, vezes menos 1 é menos 1. 3 com mais 3 é 6, com menos 2 dá 4 sobre 3. Então, volto. Então, quem é integral de 0 até π de seno ao cubo de θ de θ? A solução disso é 4 sobre 3. Não esqueça, a gente vai usar isso lá no cálculo do momento de inércia. Então, não esqueçam. Chegamos na parte mais complicada, que é o momento de inércia de uma esfera, né? Essa é a parte mais complicada do curso, que é justamente o momento de inércia de uma esfera. Como é que ficaria o cálculo do momento de inércia de uma esfera? Primeiro que nós temos que ter em mente é o seguinte: uma esfera, nós vamos ter que varrer toda essa área aqui, ó, de 0 a 2π, e varrer daqui até chegar aqui, ó, de 0 até π. Então, se você pegar um ponto qualquer aqui, ó, D, esse ponto, ele vai estar uma distância do eixo rotação D, e uma distância do meu eixinho aqui, que eu vou chamar de R. Tá? Então, ele vai fazer um ângulo aqui, ó. Este ângulo eu vou chamar um ângulo de φ.
É claro que também você tem o outro eixo aqui, ó, né, que tem um ângulo θ aqui embaixo. Então a distância desse ponto qualquer até o eixo de rotação, o outro chamando de D, tá? E esse D nada mais é do que um R seno φ. Por quê? Porque você tem um triângulo ali, ó. Você tem, aqui é o centro da esfera, aqui é o ponto R que eu escolhi, essa distância é o D do ponto R que eu escolhi dentro da esfera até o eixo de rotação. Então esse é meu R, e aqui eu tenho um φ. Então meu D vai ser R seno φ. Ok? Outro probleminha que nós vamos ter, que vocês devem encontrar, é o volume da esfera. Nós nós sabemos que o volume de uma esfera é 4/3 de π r ao cubo. Mas a gente vai demonstrar aqui por que 4/3 de r ao cubo, porque eu vou precisar dessa demonstração para poder fazer o momento de neta esfera. Exemplo: o dv em coordenadas cartesianas ele é dx, dy, dz. Em coordenadas esféricas, o meu dv ele é escrito como sendo r ao quadrado dr seno φ dφ vezes dθ. Então é melhor calcular o volume nesse sistema de coordenadas. Então a integral do dv vai ser uma integral tripla. Uma integral em r, uma integral em φ e uma integral em θ. Em r eu vou varrer o raio, vai de 0 até r, que é o raio de uma esfera. Em φ é essa parte aqui, ó. Vou pegar esse ponto até esse ponto aqui, ó. Então eu vou varrer de 0 a π. Vou varrer de 0 a π. E em θ eu vou dar a volta na esfera. Eu vou de um lado ao outro da esfera, na volta nela, de 0 a 2π. Então você vai ter que a integral de dv vai dar v, a integral de r ao quadrado dr vai ser r ao cubo sobre 3, que vai de 0 até r, vezes a integral do seno de φ dφ é menos cosseno de φ, que vai de 0 até π, vezes a integral de dθ é θ, que vai de 0 a 2π. Então o volume vai ser r ao cubo sobre 3 vezes, substituindo vai ficar menos cosseno de π, menos com esse menos que aparece aqui vira mais, cosseno de 0, vezes 2π. Por quê? Porque o zero aqui não tem valor e o zero aqui também não tem valor, por isso que eu não coloquei. Só que cosseno de π é menos 1. Menos 1 com menos dá mais. E cosseno de 0 é 1. Então fica 1 mais 1, 2. Vezes 2, 4. Então o volume de uma esfera é 4π r ao cubo sobre 3. Então está aí a demonstração de um volume de uma esfera, que é 4π r ao cubo sobre 3. Ok? A gente vai usar desse tipo de demonstração para fazer o exercício. Então, senhores, como a distribuição de massa agora é volumétrica, nós temos que o nosso dm passa a ser escrito agora como sendo ρ dv. Integra de um lado e integra do outro. Vamos considerar que o ρ seja constante, fica só a integral de dv. Então, a integral de dm vai dar m, e a integral de dv é v, que é o volume da esfera. Nós demonstramos que o volume da esfera é 4/3 de π r ao cubo. Então você pode escrever que o seu ρ vai ser m dividido por 4π r ao cubo sobre 3. Nós já demonstramos agora que a integral, que o volume da esfera é 4π r ao cubo sobre 3, que esse volume aqui, ó, como ele passa para cá dividindo, então ρ vai ser m dividido pelo volume da esfera, que é 4π r ao cubo. 4π r ao cubo sobre 3. Ok, senhores? Tá. Como é que ficaria o cálculo do momento de inércia? Puxa, o momento de inércia, passando no centro, ele é a integral de uma distância ao quadrado dm. Essa distância eu estou chamando esse cara aqui, ó, que é o meu d, que é um r seno de φ. Então, o momento de inércia vai ser a integral de um r ao quadrado
seno ao quadrado de φ, vezes o dm. Só que o meu dm é ρ dv. Então vai ser ρ vezes dv. Só que o meu dv, meninos, já escrevemos ele lá atrás, né? Então eu posso escrever que o meu i vai ser, eu vou tirar o ρ da integral, escrever r ao quadrado seno ao quadrado de φ vezes o ρ eu tirei, dv. dv é r ao quadrado dr seno de φ dφ dθ. Lembra que o dv em coordenadas esféricas é isso aí. Então, seno de φ com seno de φ fica seno ao cubo. R ao quadrado vezes R ao quadrado vai ficar R à quarta. Tá? Então, o momento de inércia vai ser ρ da integral de R à quarta dr seno ao cubo de φ dφ vezes dθ. Então, eu vou ter uma integral tripla. Uma integral em R, uma integral em φ, uma integral em θ. Então, pessoal, o que nós temos? Uma integral, né, o nosso momento de inércia vai ser uma integral que vai ser, tem um ρ aqui de fora, né? R à quarta dr vezes a integral, então, seno ao cubo de φ dφ vezes a integral de dθ. A integral de dθ é de 0 a 2π, para varrer a esfera. E a integral em φ é de 0 a π, e aqui de 0 até rão. Essa integral já resolvemos. Ela é 4/3. Essa integral aqui, ó, também já resolvemos. Ela é 2π. Então, a única integral que eu resolvi foi a primeira. Então, I vai ser ρ vezes. Qual que é a integral de R à quarta dr? É R à quinta, R à quinta sobre 5 vezes, já aplicados os limites. Vai dar R à quinta sobre 5, aplicados os limites. Aplicando os limites, já vai dar R à quinta sobre 5 vezes essa integral, que é 4/3, vezes essa integral, que é 2π. Ok? Não gostei não. Vamos voltar aqui. Vamos melhorar um pouquinho. A integral, essa primeira integral vai ser ρ da integral de R à quarta dr de 0 até R. Isso aqui é ρ R à quinta sobre 5 de 0 até R. Então isso me dá ρ R à quinta sobre 5. Porque se aplicar o zero, vai dar zero. Então não precisa colocar. Então tudo bem. Então dá R à quinta sobre 5. Ok. Então o momento de inércia vai ser... Lembra quem é o ρ? O ρ a gente fez lá atrás. Ó. É m sobre 4π r ao cubo sobre 3 vezes r à quinta sobre 5 vezes 4/3 vezes 2π. Esse é o ρ. Esse camarada aqui é o ρ, que a gente já fez lá atrás. Posso cortar π com π. Posso cortar esse 3 com esse 3. Posso cortar esse 4 com esse 4. Posso cortar r ao cubo com r à quinta, vai ficar 2. Então vai ficar m r ao quadrado. Então 2 aqui, né, sobre 5. Então 2 mr ao quadrado sobre 5 é o momento de inércia de uma esfera. Espero, a gente calculou cada um dos três casos, né? O momento de inércia de uma carga linear, superficial e volumétrica. Então agora vamos falar um pouquinho sobre o teorema dos eixos paralelos, né? O que seria o teorema dos eixos paralelos? O teorema dos eixos paralelos ele é bastante usado na engenharia. Um motivo bastante simples. Por exemplo, nós já fizemos lá atrás o momento de inércia de uma barra. Botamos o eixo rotação aqui. Botamos o eixo rotação aqui. E a barra tinha comprimento L. Não sei se vocês lembram. Nós já fizemos isso. Lá no comecinho do exercício, nós já fizemos isso. Aqui. Ok? Esse é o momento de inércia de rotação de uma barra. Ok. Então o momento de inércia vai dar MI é igual a ML
ao quadrado sobre 3. O que eu proponho fazer agora é pegar a mesma barra, né, e calcular o momento de inércia no centro dela. Como é que seria? A diferença é a mesma. Você teria a barra, passa o eixo de rotação aqui no centro, né, no eixo, né, e aí você teria do lado de cá metade da barra, do lado de cá a outra metade da barra, já que vai de 0 até L. Nós já discutimos em sala de aula que é integral de R ao quadrado dm. Nesse caso, o meu R é uma posição qualquer que eu vou pegar aqui. Então, eu vou pegar meu dm nessa distância e eu vou chamar essa distância de x. Então, o momento de inércia vai ser integral de x ao quadrado dm. Quem é dm? É lambda dx. A diferença é que a minha integral vai de menos L sobre 2 até L sobre 2. Ó. Ela vai desse ponto, menos L sobre 2, até L sobre 2. No primeiro caso, nós só calculamos de 0 até L. Nós chamamos este momento de inércia no centro de massa. Ele está no centro de massa da barra. Então, o meu I do centro de massa, ele vai ser, então, lambda, essa é a integral, x ao quadrado dx, que vai de menos L sobre 2 até L sobre 2. Então, isso me dá lambda vezes x ao cubo sobre 3, que vai de menos L sobre 2 até L sobre 2. Ok? A integral de x ao quadrado dx é x ao cubo sobre 3. Substituindo os limites, o que você vai ter? Lambda, L ao cubo, vou tirar o 3 aqui de fora, vai ficar L ao cubo sobre, perdão, L sobre 2 ao cubo, menos L sobre 2 também ao cubo. Isso me dá um momento de inércia no centro de massa igual a lambda sobre 3 vezes L ao cubo mais L, porque menos com menos dá L. Então dá L ao cubo mais L ao cubo, dá 2L ao cubo sobre 8. Por que 8? Porque está 2 ao cubo. 2 ao cubo é 8. 8. Então isso aqui vai ficar, ó, L ao cubo sobre 8 mais L ao cubo sobre 8. Isso vai ficar lambda sobre 3, 2 vezes L ao cubo sobre 8. Isso me dá, simplificando 2 com 8, vai ficar 4. 4 vezes 3, 12. Então vai ficar lambda L ao cubo sobre 12. Só que nós discutimos o lambda lá atrás. O lambda é M sobre L. Então isso aqui vai ficar M sobre L vezes L ao cubo sobre 12. Isso vai dar um momento no centro de massa de M L ao quadrado sobre 12. Por que isso? Tá, o que nós fizemos? Pegamos a mesma barra lá atrás, calculamos a barra com o momento de inércia passando pelo centro de massa. Nós descobrimos que o momento de inércia no centro de massa era M L ao quadrado sobre 12. E nós calculamos o momento de inércia na extremidade. O momento de inércia na extremidade, foi, vamos voltar lá para ver, o momento de inércia na extremidade de uma barra foi ml ao quadrado sobre 3. ml ao quadrado sobre 3. Então foi ml ao quadrado sobre 3. Agora, eu poderia ter calculado da extremidade sem fazer aquela integral toda, usando o teorema dos eixos paralelos. Teorema dos eixos paralelos. O que quer dizer esse teorema? Se você tiver dois eixos e esses eixos são paralelos entre si, eu posso usar esse teorema. Foi o que nós fizemos lá. Nós calculamos um usando o eixo na extremidade, e aí fizemos o outro agora calculando um eixo no centro de massa. De acordo com o teorema dos eixos paralelos, que diz o seguinte: o momento de inércia em qualquer posição vai ser o momento de inércia do centro de massa mais toda a massa concentrada em um único ponto vezes a distância ao quadrado. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: se eu quero calcular o momento de inércia desse eixo aqui, que está paralelo a esse, basta eu calcular o momento de inércia do eixo do centro de massa. Então, o momento de inércia I desse eixo
vai ser o momento de inércia do centro de massa, que nós já calculamos, que é m L ao quadrado sobre 12, mais toda a massa vezes a distância entre o eixo, entre esse eixo e esse eixo. Como a barra tem comprimento L, essa distância aqui, ó, entre esse eixo e esse eixo é L sobre 2. Então vai ficar L sobre 2 ao quadrado. Isso me dá um momento de inércia, vai ser m L ao quadrado sobre 12 mais m L ao quadrado sobre 4. Tiro o mínimo, vai ser 12. Então vai ficar ml ao quadrado mais 3 ml ao quadrado. Certo? Então vai dar 4 ml ao quadrado sobre 12. Simplificando, isso me dá um momento de inércia de ml ao quadrado sobre 3, que é o que a gente fez lá atrás. Ou seja, eu não precisava ter calculado esse momento de inércia aqui, ó, do primeiro eixo, como a gente fez lá atrás, usando a integral. Eu podia simplesmente usar o teorema dos eixos paralelos, que diz que o momento de inércia do centro de massa, mais toda a massa concentrada em um único ponto, onde esse ponto é a distância entre os dois eixos, que eu chamei de D. Eu posso usar o teorema dos eixos paralelos e calcular, então, um momento de inércia em outra posição, sem resolver a integral. Ou seja, está a demonstração aqui, ó, a gente calculou do centro de massa, e a gente tinha calculado no começo da nossa aula de um ponto da extremidade. Tá? E usando o teorema dos eixos paralelos, você chega ao mesmo resultado da extremidade sem fazer integral. Basta que você tenha o momento de inércia dos eixos, do centro de massa. Perdão. Basta que você tenha o momento de inércia do centro de massa. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da minha aula. Tá? E até uma próxima aula. Não esqueça de visitar o site dicasdogordinho.com.br ou engenhariadocloclo.com.br.